sobre o Fortaleza, né, gente? O momento do Lion, né, as contratações, né, a reformulação do elenco e outras questões aí importantes sobre o Lion, né? O Marcelo Paes deu uma entrevista, né, falando que reforços serão anunciados nos próximos dias, todo mundo já sabe mais ou menos quais são. Quais serão esses reforços? Ao menos, né, alguns, né, pode ser que cheguem outros aí, né, ao menos um, pelo menos, né. Pode ser que outros jogadores cheguem para Fortaleza. Fortaleza, na verdade, tem apresentado movimentos no mercado aí bastante complicados, né. Manifestou interesse pelo Bruninho, que no fim das contas acabou não contratando, o jogador agora está no arquival, nada dessa parada de chapéu e tal, apenas o Fortaleza desistiu do jogador. E o rival achou importante contratá-lo, contratou, acho que para eles é uma belíssima contratação, como na minha opinião também seria para o Fortaleza, em virtude de ter sido um jogador extremamente promissor. É um jogador muito promissor e que teve números muito importantes em 2023. Um outro detalhe sobre o Bruninho é que ele é um jogador da categoria de base do Atlético Mineiro. Foi muito, digamos assim, maltratado, né? Lá no Atlético Mineiro, sempre emprestado, mais um jogador da base que o Galo não trata muito bem e que acaba saindo para outro clube. Neste caso aí, por empréstimo, ainda não tem informação se de fato é pré-fixado, né? Porque se for, provavelmente é um jogador que o Galo perdeu, né? Perdeu porque ele poderá ter uma temporada muito boa na Série B. Eu lamento muito isso aí pelo seguinte, o Fortaleza pode perfeitamente contratar outros jogadores, claro, e deverá contratar outros jogadores, né? O que eu lamento aí é justamente o seguinte, veja, entenda o meu ponto. Fortaleza teve um grande movimento no mercado quando contratou um jogador do Galo, que não era muito bem visto, né, lá no clube, não era muito valorizado no clube. Fortaleza contratou e esse jogador é hoje um dos melhores jogadores do Fortaleza e pode terminar a temporada de 2024, se bancado for pelo Vojvoda, como aconteceu no final da temporada. Na verdade, o Vojvoda não o bancou necessariamente, ele se bancou, né? Porque quando entrou, aproveitou demais as oportunidades e aí ficou muito complicado para o técnico não continuar dando força para ele, que foi o Caleb. O Caleb hoje é um grande jogador do Fortaleza e veio a partir desse movimento de buscar um jogador que o Galo não queria e que era promissor. O Bruninho foi a mesma coisa, né? Há questões que eu não entendo no futebol. Isso serve também para o Lion, que é o seguinte: você tem um jogador jovem, aí você empresta esse jogador, há um entendimento de que esse jogador não vai ser utilizado, você empresta esse jogador, em teoria para quê? Em teoria para você colocá-lo sob uma testagem muito rigorosa no outro clube, com outros colegas, numa cidade diferente, clube diferente, sob o comando de outro técnico, tudo novo para o jogador. Se o jogador entrega bons resultados, ele deveria voltar para o clube e ser utilizado, não é isso? O Galo não faz isso com seus jogadores que ele empresta, o Fortaleza tampouco faz também, né? O exemplo principal foi do Alex, né? Também tem o Coutinho, né? Então, não consigo entender. Eu acho que isso aí, na verdade, mostra que nem tudo é perfeito, nem tudo é essa maravilha. É necessário a prática constante da excelência ou da busca da excelência pelos clubes brasileiros, inclusive pelo Fortaleza, né? Então, acho que nesse sentido aí, o Fortaleza perdeu um jogador que é muito promissor, um jogador que marcou 10 gols na temporada da Série B, um ponta, portanto, artilheiro, um ponta que tem questões para resolver, evidentemente, né? Mas é muito promissor, é muito novo e que teve números aí. E o pior, o Bruninho não foi bem somente em 2023. O Bruninho em 2022 teve ali algumas questões, chegando no clube, não tal, enfim, não foi tão utilizado assim. Em 2021, ele teve uma temporada ainda melhor em termos de números do que foi a temporada de 2023, né? Então, um jogador que vinha sinalizando aí que pode se tornar um grande ponta no futebol brasileiro e, poxa vida, gente, fica pensando, o Fortaleza busca o Moisés, né? Desculpa, o Moisés é o cara, beleza, grande contratação, mas o Fortaleza buscou, que deverá ser anunciado juntamente com o Santos agora nesses dias aí, mas é pouco ainda, né? O Fortaleza buscou o Guilherme, que era um jogador que não era utilizado no Grêmio, né? Pela maneira como o Fortaleza joga, o Guilherme acabou se dando muito bem no Fortaleza, deu muito certo. Poxa, o Bruninho é um jogador muito parecido com o Guilherme. Por que um servia e o outro não serve? Podemos pontuar, não, mas o Fortaleza contratou o Moisés Josa, perfeito. Nada impedir o Fortaleza de buscar um jogador, uma alternativa para o Moisés, porque quando o Moisés não puder jogar, o que vai acontecer? Então eu acho que aí não foi legal não. Tem outra questão também que é sobre o Alexandre Barbosa. Eu estou vendo muitos torcedores do Fortaleza aí incomodados com essa questão, foram ali às redes sociais do atleta. O Marcelo foi muito feliz ao dizer, é mercado, é isso
Isso acontece mesmo. Agora, o que chega do Paraguai, e aí é necessário ter confirmação também do Fortaleza, mas o que chega do Paraguai, né, pelo menos alguém que me contou, dentre as 3 pessoas que me falaram do assunto, 3 não, né, 2, porque uma na verdade é companheiro da outra, aí não, 2 pessoas que me falaram do assunto, uma delas pontuou que, né, que a proposta do Fortaleza de fato foi uma proposta verbal, foi um acordo verbal com o jogador. Né? Se isso de fato aconteceu, foi um erro, né? Porque um jogador que está livre no mercado, com as características de um Alexandre Barbosa, é para ter muita fome, né, em relação a esse jogador. Ir lá e querer contratar esse jogador o mais rápido possível, mandar o representante imediatamente ali ao Paraguai, né, para conversar com o atleta e oferecer já uma proposta oficial, material para o jogador, né? Não poderia ficar no plano verbal, na minha opinião. Mas isso aí, veja, é uma informação que eu tenho junto a fontes lá do Paraguai e então não estou bancando isso não, tá? Totalmente, porque como foi, na verdade, poucas fontes que me entregaram essa informação, eu não consigo torná-la tão confiável assim como seria uma fonte, se mais, como seria, por exemplo, uma fonte muito mais enriquecida com outras pessoas também bancando-as, né? Bom, o fato é que a coisa está complicada, o Fortaleza neste momento o mercado ainda é muito fraco, a gente presume que as coisas vão melhorar, que o Leão vai no mercado buscar outros jogadores, a questão é que precisa de fato buscar outros jogadores no mercado, né? Vamos lá, perdeu o Fernando Miguel, que foi negociado, perdeu também o Chapo, né, de novo, não foi aproveitado, não foi durante todo o tempo que ele esteve no Psyu, sempre achou que o Tobias era o jogador e o Chapo não, né, então pra gente ver como tem problema, né, aliás eu sempre pontuo isso, né, técnico não pode ter todo esse poder, independente do clube de futebol, Fortaleza, São Paulo, olha o que aconteceu no São Paulo agora, do Dorival, né, preparou toda a temporada do time, né, mandou embora um monte de jogador e foi embora. É claro que o Voivoda não foi embora, não vai embora. Ainda assim, não pode ter. Agora, esse debate é difícil e eu sei que poucos de vocês, na verdade, vão concordar comigo em relação a isso. Né? Porque a gente tem essa admiração pelo Voivoda e em virtude dela, a gente acha que ele pode fazer tudo. Ele não pode. Independente de quem ele seja, ele é um empregado do Fortaleza. Empregado. Ele tem que ser mais um no Fortaleza. O Fortaleza está acima do técnico, como está acima até dos seus dirigentes, né? Marcelo Paes, Alex, presidente atual do Fortaleza, e de muitos outros, né? João Ricardo e o Carlinhos, que são os goleiros até agora, mas o Santos chegará também provavelmente aí para ser o goleiro titular da equipe, né? Tinga e Dudu na lateral, o Dudu tá lá ainda, o Dudu, né? Depois desse tempo no Fortaleza, o Dudu tá lá ainda, né? Pois é, né? Tantos jogadores, o Dudu tá lá ainda, né? Depois do que ele fez. Foi vergonhoso do 2023, né? Foi vergonhoso. O que ele não fez para o Fortaleza foi vergonhoso. Jogador acomodado, tranquilão, curtindo a vida. Tô aqui de boa, para quem, sabe? Totalmente acomodado, não fez esforços para entregar um pouco mais para o Lai. É necessário falar isso. Muita gente não vai falar. Eu falo, tá? Jogador que não fez os esforços necessários para conseguir ser um reforço melhor para a Fortaleza. Muito acomodado, essa é a palavra. Na lateral esquerda, o Bruno Pacheco, que não sabemos ainda se vai de fato permanecer, e o Escobar, né, essa invenção aí do Cifec, que é um jogador muito limitado, mas infelizmente vai seguir aí no Fortaleza. Né? Na volância, na zaga, Benevenuto, Brits, o Tite, o Tobias está lá ainda, né? Tobias está lá ainda, né, para falhar na hora H. Dizem que ele pode sair, dizem que ele pode ser envolvido aí em outras negociações. Tomara que isso aconteça, porque, na minha opinião, com todo respeito ao jogador, né, não é nada pessoal, mas do ponto de vista profissional, eu acho que não é jogador para um clube brasileiro ficar bancando, não. Ainda mais um clube brasileiro que tem pretensões aí na temporada, né. No meio de campo ali tem o Caleb, grande Caleb, e a volta possível do Hércules, aí sim, né, aí sim, vamos ficar felizes. O Sacha, caiu, Sacha, né, Zé Wellison, aí sim, né? Grande Zé Wellison, jogou muito na temporada. A gente não sabe sobre o Caio Alexandre, provavelmente vai sair também, né? O assédio tá muito forte e é muito provável que ele não fique no Fortaleza, né? Pedro Augusto, né? O substituto, né, gente? Do Caio Alexandre, né? Pois é, né? Parabéns ao Cifec aí por isso aí, né? O Pochettino, né? Que foi sobrecarregado demais na temporada e entregou em alguns momentos muita coisa, em outras não, né? Amorim, Cauã, você acha que esses jogadores vão ser utilizados? De verdade, você acredita nisso? Eles estão no elenco do Fortaleza. Você que está aí do outro lado, você acredita mesmo que o Voivoda vai utilizar o Cauã? Vai utilizar o Amorim? Você acredita nisso mesmo? Eu, sinceramente, eu já perdi minhas esperanças em relação a isso. Eu tomara que aconteça, mas infelizmente não. E se ele não utilizar? O Fortaleza vai ter um prejuízo aí, né? Porque é o jogador perdendo perfil, perdendo valor. E daí?
né? O que importa é que o técnico tem todo o poder do mundo, pode fazer o que quiser, inclusive prejudicar financeiramente o clube nesse sentido aí. Não tem problema não. Como ele é o grande técnico da história do Fortaleza, ele pode fazer esse tipo de coisa que está tudo muito bem, tá tudo beleza, né? Eu não concordo com isso. Não concordo mesmo, né? O Zanocelo, que sequer se mostrou personalidade para jogar no Fortaleza, também já foi embora, né? O Galhardo, né? Tomara que ele tenha uma temporada que ainda, né? Quando chegou até bem, mas depois caiu uma preguiça também terrível, né? Tá numa preguiça que eu vou te contar, né? Romero foi-se embora, ufa, tchau, né? Foi pro Instituto. Hoje é jogador para a segunda divisão do futebol argentino, não sequer para a primeira, né? Então demorou, mas saiu. Romarinho foi negociado, é um jogador que não estava muito bem quisto com o Vojvoda. Pedro Rocha, tomara que tenha uma temporada aí a melhor temporada, porque até agora não entregou, antes da lesão não vinha entregando, estava mal, vamos deixar isso claro. Tomara que essa seja a temporada do Pedro, né? Que esse tempo aí se recuperando também tenha gerado reflexões importantes para o Pedro, para o Pedro Rocha. O Lucero, né, que esperamos também que tenha a grande temporada pela qualidade do futebol dele, ainda acho que não apresentou tudo que pode, né? Como eu já falei, o Guilherme se foi, o Machuca, né, que até agora é uma enganação, né? Até agora não conseguiu entregar nada, mas ele tem também aí uma expectativa agora, ele tem uma nova temporada e de repente ele pode ser esse jogador que todo mundo está pensando. Até agora não mostrou personalidade para ser jogador do Fortaleza e para justificar todo o investimento e a briga feita em virtude dele e por ele, né? O Marinho, né, que já é um fracasso, precisamos decretar um jogador que é reserva hoje. Se o Fortaleza precisa recontratar um jogador para posição titular, porque o Marinho não serve, Marinho é um fracasso, né? Vamos concordar? Já podemos concordar com isso ou vamos ficar passando pano? Uma grande contratação. Eu falei quando contrataram. Olha, jogador com baixo rendimento. A paulada foi forte aqui, porque não sei o que. Eu falava, ó, tá com baixo rendimento e tal. Tá aí. Podemos decretar agora que já é um fracasso? Acho que podemos, né? Mas ele pode e tal. Ele tem obrigação de melhorar. Ele pode ter uma grande temporada, é obrigação dele. Pelo que Fortaleza pagou por ele, é obrigação dele. Não é nada demais. Não é favor nenhum para o Fortaleza se ele tiver uma grande temporada defendendo o Laio. E ponto, acabou. Até agora é um fracasso o Marinho no Fortaleza. E o Moisés, aí sim, né? Grande jogador Moisés, né? Pikachu também, né? Pikachu terminou muito bem, né? E o Moisés é o meu preferido, é grande Moisés, né? Grande, chegando. Moisés, Zé Wellison, fala outra aí, né? Moisés, Zé Wellison, pra mim até agora, e evidentemente, o Bruno Pacheco são aí os três, né? Os três jogadores aí que podem detonar em 2024, estou esperando muito por eles, são um jogador muito importante. O Zé Wellison é aquele cara que ele sempre entrega, né? O Zé Wellison realmente me comove pela capacidade que ele tem de entregar sempre acima daquilo que se espera dele. Então, muita sorte ao Laio, os jogadores chegarão, infelizmente os próximos que serão anunciados, né, por esses dias, assim como falou o Marcelo Paes, já são nomes conhecidos e que para mim não sustentam ainda uma necessária reformulação na Fortaleza. Alguns jogadores deveriam sair, não vão sair, provavelmente alguns não vão sair mesmo, mas jogadores também precisam chegar. E aí, vamos ver, o Fortaleza tem tempo para isso ainda, mas de preferência é bom que não demore muito, né? Até porque o jogador chegue e se adapte aí com tranquilidade ao PC. Sobretudo, que as suas emoções cheguem, né? Se sentem ali no ambiente, né? Se acomode com o ambiente para ficar tudo muito mais tranquilo para eles na temporada de 2024. Tá bom, meus amigos? Era isso que eu tinha para falar para vocês agora neste vídeo aqui sobre o Laio. É isso, muito obrigado.